Ao vivo. Bom dia! Você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã. Liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos começando bem o dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse dia de oração, começando agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Seja a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada
Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo, vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel, pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente esse ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vamos lá para a página 322 do livrão. Oh, perdão, né? Nós temos ainda o Salmo 94. Estou adiantadinho aqui hoje. Vinde, alegremo-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória. Porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes. Porque seu é o mar, e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-lo, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nós seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens. As suas ovelhas que ele conduz pela sua mão, ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra essa gente, dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos, e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Liga só um pouquinho ali, só para dar uma... Agora sim, agora nós chegamos na página 322. Um pouquinho, só para dar uma brisa. Então vamos lá, dia 23 de novembro, São Clemente, Papa e Mártir. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó mártir invencível, que só ao Cristo segues, a terra dominando, o céu é que consegues. A seu pedido, Cristo, perdoe o nosso crime, de nós afaste o mal, o pecado que deprime. Do corpo vosso partiu-se o vínculo profundo, a nós também liberte o que nos prende ao mundo. Glória seja ao Pai e ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém.
Quem sacrifica sua vida nesse mundo, guarda-a para a eternidade. Antífona. Senhor, Tu és a minha ajuda e o meu Redentor. Salmo 18. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento publica quais sejam as obras das suas mãos. Um dia anuncia esta verdade a outro dia, e uma noite dá dela conhecimento a outra noite. Não é esta uma linguagem, nem são estas umas palavras cuja voz não se entenda. O seu som se estendeu por toda a terra e as suas palavras até as extremidades do mundo. Ele pôs sua tenda no sol e, tal qual um esposo que sai da sua câmara nupcial, exulta como um gigante para correr no seu caminho. Parte da extremidade do céu e chega até a outra sua extremidade, e não há ninguém que se esconda ao seu calor. A lei do Senhor, que é imaculada, converte as almas. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos pequenos. As justiças do Senhor são retas e elas regozijam os corações. O mandamento do Senhor é lúcido e ilumina os nossos olhos. O temor do Senhor é santo, ele permanece por séculos de séculos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justificados em si mesmos. Mais desejável do que o ouro e as pedras preciosas, são mais doces do que o mel e o favo de mel. Pelo que o teu servo os guarda, e em os guardar se acha uma grande recompensa. Quem é que conhece os seus próprios delitos? Purifica-me dos que me são ocultos, e poupe ao teu servo os estranhos delitos. Se eles não dominarem sobre mim, então serei eu imaculado, e serei purificado do delito máximo. Então as palavras da minha boca te serão agradáveis, bem como a meditação do meu coração, em que eu me exercitarei sempre na tua presença. Senhor, Tu és a minha ajuda e o meu Redentor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, Tu és a minha ajuda e o meu Redentor. Tudo vem de Deus, tudo é de Deus, o Senhor criou tudo que existe, Ele é o dono de tudo que existe, é nosso dono também das nossas almas, se assim nós quisermos entregar nossas almas ao Senhor. A melhor coisa que a gente faz é entregar nossa alma a Deus, para que o Senhor então tome conta mais de perto, entregando a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, dizendo: Senhor, vou reservar para mim apenas duas vontades, obedecer a vossa lei e ser salvo. No mais, não quero mais nada, só servi-lo mesmo, certo? E o restante a gente para de quer isso, quer aquilo, entrega tudo isso nas mãos do Senhor e vai trabalhar para o reino de Deus o tanto quanto nós pudermos. Meus irmãos e minhas irmãs, as palavras do Senhor não são difíceis de entender, não. Sobretudo se nós estivermos com o auxílio do Espírito Santo, o auxílio de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda e também o auxílio da Santa Igreja, que tem a sã doutrina. Temos aí a Sagrada Escritura, a Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição. O Sagrado Magistério, inclusive, nos mostrando como é que nós devemos entender e como é que nós devemos interpretar a Escritura sem erro. As Sagradas Escrituras simplesmente sem erro nenhum. Para isso, antes de nós tivemos grandes santos e santas que conseguiram, pela luz do Espírito Santo, também interpretar as Sagradas Escrituras, e aí então não tem erro. Por exemplo, o pessoalzinho que quer se aprofundar no estudo do Evangelho tem, por exemplo, uma coleção de livros, são 4 livros, chamado Catena Áurea. Catena Áurea é, assim, um livro por Evangelho. São Tomás de Aquino reuniu tudo que os santos, os padres da igreja, tudo que eles falavam, ensinavam sobre cada versículo do Evangelho, e reuniu então cada Evangelho, que é fininho, deu um livrão grosso ali com explicação, para você se aprofundar mais. Quando você estiver nesse ponto, você realmente fala: não, eu preciso me aprofundar mais, se o Senhor colocar isso no seu coração. Mas só para você ter uma ideia, de como que a igreja tem tradição, onde você pode buscar, tem um magistério onde você pode seguramente buscar. Santo Atanásio, todo dia ele tem aí, faz, justamente nos evangelhos do dia,
Porque ali do missal romano, todo dia Santo Afonso Maria de Ligório, todo dia tem as suas reflexões a respeito do Evangelho do dia, seguindo o missal romano, esse missal em latim e português, que por sinal é a base para nós, porque é o missal que existia antes, tanto faz ser de 63, 47, 40, não interessa quando vai ser, interessa que as passagens são as mesmas, né? Até o Vaticano II, daí eles mudaram, mas as passagens são as mesmas, era um ano litúrgico só, mudado para 3, aí fizeram um monte de mudança lá, mas o tradicional não era isso, o tradicional era justamente um ano, e as pessoas que seguem então esse missal romano, esse missal justamente, né, que é para um ano só, as pessoas conseguem também estudar, então tem a bênção de ter aí o Santo Afonso Maria de Ligório explicando para a gente. Tem lá uma coleção de livros também dele, são 3 livros chamados Meditações de Santo Afonso para todos os dias do ano. E não é só para os domingos, é para todos os dias do ano. Uma maravilha, fonte de graça e bênção, fonte de estudo. Então nós temos onde buscar, dá para entender, sim, dá para entender as Sagradas Escrituras, porque a nossa igreja ensina de forma correta. Agora, é preciso entender e colocar em prática. É preciso a gente seguir a palavra do Senhor, a gente entendendo, ouvir, entender, praticar. Porque a palavra do Senhor tem o poder de mudar o nosso coração, caso a gente realmente permita e ainda por cima se esforce justamente para mudar o nosso coração, deixando a palavra de Deus agir livremente no nosso coração. Por último, tenho que dizer o seguinte para vocês, o salmista disse justamente isso, né? Nós temos aqui os próprios delitos. O salmista fala: quem é que pode conhecer todos os seus delitos, todos os seus pecados? Há pecados que são ocultos da gente mesmo. Falando, é possível? Se a gente está pecando, como assim? É claro que é possível, você não conhece todos os pecados. Pecado é ofensa contra Deus, você não conhece todos os pecados. E o Senhor é ofendido nas menores coisas, nas maiores, mas também nas menores. Por exemplo, Santa Faustina tem momentos que o Senhor aparece com ela e fala para ele: estou descontente com a ação que você teve hoje. Certo? Você fala: nossa, o que Santa Faustina fez de tão errado? Uau. É bom, ela começou a dar importância, um episódio ali, por isso que eu falo, tem que ler o livro justamente, né, do Diário de Santa Faustina. Tem coisas que não dá tempo de a gente ler aqui. Tem que estudar em casa, né? Mas assim, tem um episódio ali que ela começa a dar atenção para a opinião das irmãs. Então ela está doente, ela está de cama, mas ela fica meio assim de chamar o padre Sopoco, né, na cela dela para fazer a confissão, porque as irmãs vão ficar dizendo que ela é preguiçosa. Vai ser ela acha assim, vai ficar uma conversa mole, um tititi, né, como se fala agora, né? Vai ficar assim aquela maledicência em torno de mim que eu só estou com preguiça e não estou querendo levantar para ir ao confessionário. Então, para não chamar a atenção, né, ela simplesmente resolve não chamar o padre Sopoco para fazer confissão. Aí depois Jesus aparece para ela e fala: não me agradou o que você fez. Não me agradou, você estava preocupado com a opinião das irmãs e não com a minha opinião, você devia ter confessado. Você quis que as pessoas não falassem nada? Então elas falaram muito mais agora do que se você tivesse chamado o padre aqui. Naquela época tinha padre de verdade, né? Padre Sopoco tal, aí a caminho da santificação também, né? Apóstolo da Divina Misericórdia aí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, são pequenas coisas. Fala, mas não é tão pequeno. São ofensas contra o Senhor. Falta de confiança no Senhor é ofensa grave contra o Senhor. Nós já vimos isso também. Quem reza com a gente 10+3 aí o terço da misericórdia, a gente começa sempre com um trechinho de Santa Faustina. É falta séria. Quem não confia no Senhor acaba pecando. Quem não confia no Senhor começa a fazer coisa errada, porque por falta de confiança desespera. Desesperou, faz besteira. Sem contar aqueles que não temem ao Senhor como deviam temer também. Não temer ao Senhor, não temer assim, ofender ao Senhor, pecar contra Deus, né? Não temer desobedecer, já começa o problema, já não teme, já começa a errar. Tem muitos pecados aí que a gente não conhece. Quanto mais nós caminhamos na estrada da conversão, assim, terrivelmente, mas necessariamente a gente vai conhecendo mais e mais pecados. O Senhor vai dando a conhecer mais e mais pecados, né? Porque tem gente que está naquela ainda, né? Eu não matei, eu não roubei, não tem pecado, não. Tem crime, não tem. Claro que tem. Tem crimes contra Deus aí terríveis que não passam por essas coisas tão trágicas, mas que são crimes também.
Então peçamos ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos inspire, nos ilumine, que Nossa Senhora mostre onde estão os nossos pecados ocultos, o anjo da guarda, santo anjo da guarda, nos mostra ele que está conosco 24 horas por dia, para que a gente possa ir se corrigindo e pare de ofender ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gente, até com os santos, hein? Até com os grandes santos. Por que não conosco? Vai acontecer também, está acontecendo já. Pessoalmente, no testemunho, que eu já descobri coisas que nem passavam pela cabeça, você nem repara que você está fazendo. Evangelho, o Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. São Lucas capítulo 21, versículos 5 a 13. E dizendo-lhe alguns a respeito do templo que estava ornado de belas pedras e magníficos donativos, Jesus lhes respondeu: no tocante a estas coisas que vedes, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. E então lhe fizeram esta pergunta, dizendo: Mestre, quando será isto e que sinal haverá quando começar assim a cumprir-se? Respondeu-lhes Jesus: Vede, não sejais enganados, porque muitos hão de vir debaixo do meu nome, dizendo: Sou eu, e este tempo está próximo, mas guardai-vos de ir após eles. E quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis. Essas coisas devem suceder primeiro, mas não será logo o fim. Então lhes dizia: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos por várias partes e epidemias e fomes, e aparecerão coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isso, lançar-vos-ão eles as mãos e perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença dos reis e dos governadores por causa do meu nome. E isto vos será a ocasião de dardes testemunho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados. Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs, e antes do fim nós seremos perseguidos, muitos de nós aí serão presos, alguns de nós serão mártires. Vai acontecer como Jesus disse. E nós veremos guerras, já estamos vendo, não estamos? Bergoglio, mais conhecido como vulgo Tapa Francisco, aí depois do tapa que ele deu na moça chinesa aquela vez no Natal, em pleno Natal, ela querendo falar com ele, ele estapeou a coitada, a mão dela, que só queria falar com ele, provavelmente sobre a perseguição dos católicos na China que ele faz vista grossa. Então Bergoglio simplesmente afirma categoricamente, essa pessoa que é aí funcionário da ONU, trabalha aí diretamente com o anticristo, ele afirmou já há alguns anos que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é a nova ordem mundial contra a humanidade. Não é naqueles moldes que a gente está acostumado a ver na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ainda que nós veremos muitos conflitos, mas nós teremos também muitos conflitos nacionais. Imagine você a hora que estourar a bomba dos imigrantes que estão na Europa. Muitos deles estão pelas ruas, colocando colchões, dormindo nas ruas, outros em albergues. Imagine a hora que estourar, então, essa guerra. E aí, é assim, tem profecia que não é reconhecida pela igreja e que a gente desconfia que não seja verdadeira. Mas tem profecia que é tão falsa que até fala do falso Papa. Porque a hora que isso estourar, Jorge Mário Bergoglio com certeza não vai ficar no Vaticano. Se ele estiver à frente ainda, ele vai escapar, ele vai fugir. E não é que tem uma profecia aí que fala que o Papa vai sair de Roma? Então, gente, realmente ele não é Papa, então a profecia também não é feita por Nossa Senhora de jeito nenhum. Mas que tem grande chance de acontecer, tem. E não é só porque tem grande chance e vai acontecer que ele é Papa, ao contrário. Acontece que é a tal história, o demônio também conhece muito do encadeamento do que vai ser e está por trás de muita coisa, né, gente? Ele próprio vai, ele próprio faz o plano, ele próprio faz o projeto, trabalha duro nisso e depois aparece fazendo profecia por aí, vai acontecer, claro que vai, você mesmo que bolou o negócio, você sabe que vai acontecer, pois é ele que está por trás.
Coisa de louco. Então esse cidadão disse que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, e realmente, se você for ver, né, nos últimos 5 anos que ele começou a falar isso daí, nos últimos 5 anos aí, depois da Mãe Terra, lá de 4 anos para cá, 5 anos, você vê a grande diferença do mundo, né? Não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Nós não vivemos mais no mundo que nós vivíamos antes. Tudo ficou muito estranho, tudo ficou muito diferente. Tensões nacionais estão latentes em praticamente todos os países. Com essa história de disputa e guerra entre direita e esquerda, pelo menos aí na maioria dos países ocidentais, a gente pode afirmar sem erro, você vê que nós estamos assim, com barris de pólvora prestes a explodir, basta só uma faísca, uma fagulha, das pessoas que se acham de esquerda com as pessoas que se acham de direita. O professor Olavo de Carvalho, uma vez eu li um comentário dele dizendo exatamente o seguinte. Ele tinha um Twitter, né, antigamente, então colocava lá os pensamentos dele, aquela coisa. E uma vez ele disse exatamente o seguinte: os políticos não são de direita, mas o povo, uma parte é. A mídia também não é de direita, mas uma parte do povo é. Então você veja, uma parte do povo é de direita, a outra parte do povo é de esquerda. Talvez, estamos falando de política, talvez alguns sejam centrão. Mas veja como eles acirram uma parte contra a outra. É isso que eu quero que você veja. Veja como acirram um contra o outro. Então, para ter aqui no Brasil, por exemplo, uma guerra civil de uma facção contra a outra, de um lado contra o outro, todos eles com os melhores e maiores motivos do mundo, isso não precisa muito. E a gente, então, vai para a profecia de Nossa Senhora de Simbres, aparição verdadeiramente reconhecida pela Igreja aqui no Brasil em 1936, que disse que se o Brasil caísse nas mãos dos comunistas, simplesmente haveria guerra. Nós teríamos 3 grandes castigos, e teríamos guerra aqui no Brasil, guerra civil no Brasil, guerra civil, ou seja, civil contra civil. Então você está percebendo como uma coisa encaixa com a outra? Não acabou não, hein? Só porque mudou o ano, virou governo, não acabou não, essas coisas continuam. Você nota sim que tem gente aí que está no poder, mas parece candidato ainda, que continua criticando o outro. E olha que eu nem sigo jornal mais, é uma coisa ou outra que aparece, mas eu praticamente não sigo mais nada dessas coisas. E assim, tanto um ano depois de não ficar seguindo muita coisa, eu digo para vocês que nada mudou, né? Nada mudou, continua a mesma história, continua meio congelado no tempo. Tem um fato aqui, outro ali novo e tal, mas assim, o cerne, a essência é a mesma. Então, meus irmãos, vamos rezar muito, vamos nos preparar aí, porque nós estamos nesses tempos que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Cuidado para não ser enganado, toma muito cuidado, porque guarda isso para terminar, guarde isso. Primeiro é o anticristo, depois, aliás, primeira grande tribulação, o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição para quem não tiver aí a marca da besta. Essa é a ordem. Só depois vem os 3 dias de escuridão, aí então volta Jesus lá no final. Só depois, não é agora. Não é agora. É lá depois, tá bom? Então não vamos esquecer disso. Nós sabemos. Olha, leia o artigo que eu coloquei lá no site da Paróquia Sagrada Face de Tours. Tem muita gente lendo, para você ver mais artimanhas do anticristo contra as pessoas. Como ele vai enganar feio as pessoas. E vai enganar mesmo. O artigo chama Profecia São Miguel vai matar o anticristo numa sinagoga. Vai lá para você ver. A sinagoga, então, só a sinagoga já dava uma matéria. É de cair o queixo. Como é que pode uma sinagoga num lugar santo para nós e que a gente é impedido de entrar? Vai lá ler www.paroquiasagradafacedeTours.com.br. Divulga muito isso, que é para as pessoas ficarem sabendo. Quanto mais gente souber, menos gente enganada pelo anticristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cântico evangélico Benedictus, antífona: Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Cântico evangélico Benedictus: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio,
para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita desse sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Vamos lá, as preces finais. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a Paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós, por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor. Todos, Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando quanto antes, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa. Livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos os agradar e o dia transcorrer em paz,
sob o manto protetor de Nossa Senhora, queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã. Oi? Você falou que não sinagoga, Ah, sim, é mesquita. Eu falei, sinagoga não é mesquita. O anticristo vai ser morto numa mesquita por São Miguel Arcanjo, tá bom? É mesquita. Ó, 6h30 da manhã, entrou então no ar o exorcismo de São Miguel Arcanjo. 7 horas, hora de adoração à Sagrada Face. E o próprio Papa Pio IX mandou que nós adorássemos a Sagrada Face, Nossa Senhora também. Quando apareceu a beata irmã Maria Pierina, Madre Maria Pierina, no século passado, pediu também que se adorasse a Sagrada Face. Então, estamos aí dentro dos pedidos da igreja e do céu. E aí, então, depois disso, 8 horas da manhã, melhor, meio-dia, estamos de volta ao vivo com você na oração do meio-dia, e 10:03 tem o terço da misericórdia, tudo ao vivo. Agora, é o seguinte, gente, amanhã é dia da conversão dos pecadores. Você já se inscreveu lá no grupo do Telegram? Então, eu coloquei nos grupos, o pessoal que participa aí dos grupos, né, no Telegram e também no WhatsApp, eu coloquei o aviso, o link do grupo das cruzadas que nós temos no Instagram, é só lá que pode se inscrever, cruzadas de oração, oi? No Telegram tem o grupo de cruzadas, eu sempre confundo o Instagram com o Telegram, a vida inteira é isso. É muito parecido o nome, né? O som. Então, lá no Telegram tem o grupo Cruzadas de Oração, né? Da Paróquia Sagrada Face de Tours. É lá que se inscreve. Só que você tem que estar nos outros grupos para você ver o link, para você poder ir lá. E não adianta falar, me inscreve aí. E, por favor, se inscrevam só nos horários que estão disponíveis. Não vamos começar a inventar horários. Os horários estão disponíveis lá, vamos completar aqueles horários. Mas eu queria rezar de madrugada. Pois reze também, não tem problema, mas tente rezar nos horários do dia que estão previstos aí dessa nossa maratona de oração amanhã pela conversão dos pecadores, oração que é muito agradável ao nosso Senhor, que ele disse a Santa Faustina que não só ele gosta muito quando rezam pela conversão dos pecadores, ele ouve e atende essa oração. Obrigado por estarem conosco então, até mais tarde, bom e santo dia a todos vocês, Deus os abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer da vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.